E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí para nossa próxima aula de LB3, né? Então, a gente vai falar um pouco aqui das partes de relés lá no comando, né? E eu vou mostrar um pouco para vocês o software. Inclusive, vou pedir para vocês darem a explicaçãozinha do que eu vou mostrar aqui, de uma das partes do que eu vou mostrar aqui no software para vocês, né? E eu recomendo vocês tentarem montar esse circuito, ou também o outro que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar para vocês no Moodle a pasta com um programinha, é, porque depois a gente vai ter mais uma aula ainda mais teórica, que eu vou dar a parte de proteção, então nem vai ter muita coisa relacionada ao software na próxima aula. Eu vou abrir ele de novo, vou mostrar algumas coisas para vocês e tudo mais, mas depois na outra aula eu vou querer que vocês façam um relatório já pensando nessa parte de lógica. Então, a próxima aula eu vou só usar o software. Eu vou bolar aqui umas duas ou três situações aqui que poderiam ter na indústria. Uma mais complexa que a outra pra gente ver, então uma mais básica. Depois uma que eu inventei alguma coisa, e depois uma com um negócio esdrúxulo lá que tem um monte de lógica, para vocês verem o comando funcionando, né? Então, esse negócio de usar relé, de usar contador, de fazer a lógica que vai para um lado, não vai para o outro, esse tipo de coisa. Que se vocês já fizeram uma parte, por exemplo, de eletrônica digital, é bem parecido com o negócio lá das portas lógicas, né? Quando você quer um sinal que faz de um jeito e faz do outro, faz numa sequência, então com comandos a gente consegue fazer isso ali pensando até no tempo mesmo, né? Porque a gente usa os relés temporizados, então fica bem interessante de fazer um circuito, por exemplo, de uma esteira, que eu sei que o processo demora, por exemplo, 10 segundos, ou alguma coisa do tipo. E depois desse tempo eu tenho que acionar um outro motor e desligar aquele primeiro e tudo mais, e eu vou fazendo essa variação. Então é bem interessante essa parte de comandos aqui quando a gente pensa ali na linha de produção, certo? Para automatizar mesmo, né? Querendo ou não, é a parte importante da parte de comandos aí para vocês, né? Que são da ECA. Bem, então, falei bastante do software já. Vamos aqui para a parte da teoria, né? Então a gente vai falar hoje mais da parte de relé, né? Então a gente já teve lá uma aula um pouco de relé, né? De temporizado, mas a gente não entrou tanto em detalhe dele na parte de comandos, né? Então a gente tem os relés de tempo, né? Lembrando aqui dessa simbologia. E a gente tem os relés de proteção. Então, né, a outra opção aqui é o relé de proteção. Então, esse slide é praticamente igual ao outro, né? Então deixei aqui aquelas outras coisas, com aquela dica de leitura também. E hoje a gente vai ver então relé, né? Bem, tecnicamente falando, né, o relé ele é basicamente aquela parte que eu falei meio que do contator, né? Só que o contator ele é especializado em fazer esses contatos, ele tem aquela bobininha, só que essa bobininha que vai puxar um negócio, né, quando eu tenho um sinal, é a que a gente meio que já chama de relé, né, tecnicamente falando. Então o contator tem um relézinho lá dentro dele que vai fazer o negócio, né? Mas na prática, a gente chama de relé mesmo todo o conjunto ali onde eu tenho essa bobina e a parte eletrônica que vai acionar essa bobina de acordo com o que eu quero, seja com tempo, né? Eu vou contar um tempo lá usando, por exemplo, capacitores, né? Circuito RC para ter uma constante de tempo, né? Então, vou usar ali o chaveamento de capacitores para calcular o tempo e aí com esse tempo eu aciono meus contatos, né? Ou eu vou usar esse cara na parte de proteção, né? Então, se eu tenho um sinal que a corrente passou mais do que o limite, ou a tensão passou mais que o limite, ou eu perdi uma fase, ou uma coisa do tipo, eu vou acionar esse solenoidezinho, né, essa partezinha do relé, né, e aí eu vou mexer os contatos. Então, na prática, quando a gente fala em comandos, a gente fala de relé, a gente não está falando ali da bobininha com o negócio, a gente está falando do conjunto eletrônico com a bobininha, inclusive um dos vídeos que eu mandei, o cara fala isso e mostra, né, o relézinho pequenininho, que é só essa parte, né? Mas a gente não está interessado só ali nessa parte onde eu alimento e mudo o contato. Eu estou interessado nessa lógica dele, do que ele vai fazer. Seja tempo, seja se é sinal de proteção, sinal de pulso, seja lá o que for, a gente está interessado no total ali, certo? Bem, então o primeiro relé temporizado a gente já viu lá na aula 3, inclusive um dos vídeos que eu vou mostrar é relembrando aquilo, né? Então é de novo com aquela parte do retardo no ligamento ou no desligamento, né?
Só que eu também coloquei outro agora que vai ter essa parte do impulso e vai mostrar o contatorzinho funcionando e tudo mais, né? Então, basicamente a ideia dele é, como eu já disse, né, usar ali capacitores e resistores para mudar constante de tempo e ele vai fazer alguma coisa, né? E aí vai depender do relé depois de um certo tempo, né? Então a gente tem quais os principais aqui, né? O retardo no ligamento, né? Então, quando eu aciono a bobina do relé, ele vai contar um tempo e aí ele muda o contato, né? Então, na verdade, não é nem a bobina, né? Eu vou energizar a bobina, mas ela não vai de fato energizar o solenoide, né? Então, é como se eu mandasse o A1 e o A2 ligar, só que a parte eletrônica vai colocar um atraso aqui, né, nessa bobina, para daí ele realmente puxar esses contatos e mudar, né? Então, esse é o retardo no ligamento. E aí, quando eu desligo a bobina, ele volta os contatos para a posição original de forma instantânea, né? Então, retardo no ligamento. Eu liguei, ele espera um pouco, muda o contato de acordo com o tempo que eu coloquei. A hora que eu desligo, ele volta. Retardo no desligamento, é o contrário. A hora que eu ligo, ele muda o contato instantaneamente. A hora que eu tiro a energia, ele conta um tempo, depois ele volta o contato para a posição original. Okay? E o outro é o impulso, né? Que quando eu ligo, ele vai mudar o contato, já, instantaneamente também, só que ele já está contando o tempo também, e quando passa o tempo, ele já volta para o original. Então é como se você aperta um botão e você quer um processo funcionando só por aquele pequeno período quando você apertou o botão, certo? Então depois disso ele vai ficar desligado, e se você desligar, né, a alimentação do relé, ele vai continuar desligado também, não vai mudar mais nada, beleza? Então esses aqui são os três principais. Depois a gente tem os relés de proteção, né? Então a gente usa ele para proteger os circuitos e aí a gente tem várias opções. Então a gente pode olhar sobrecarga, a gente pode olhar falta de fase, a gente pode olhar nível de tensão, nível de corrente, tem várias coisas. Um dos vídeos que eu coloquei, inclusive, o cara comenta várias dessas opções, certo? Inclusive lá no relatório vocês não precisam falar de todos os de proteção que existem. Pega alguns ali, fala dos mais importantes, né? Como é que funciona. Seleciona 3, sei lá, eu coloco aqui até na parte do relatório e vocês explicam. E basicamente, como eu disse, né, é aquela definição de relé. Ele vai usar um circuito eletrônico ali como sensor para esse sinal que vai depender do que eu estou monitorando, né? E quando eu tiver uma violação, né, nisso que eu estou olhando, né, seja muita corrente, pouca corrente, muita tensão, baixa tensão, uma fase que caiu porque um fusível desarmou, um disjuntor desarmou, né? Um fusível rompeu, né, ou um disjuntor desarmou, ele vai acionar o meu relé de proteção, vai acionar os contatos e vai abrir, né? E já falando nisso, né, geralmente a gente está falando de contatos normalmente fechados, porque se ele é de proteção, eu quero que normalmente a corrente esteja passando lá para minha carga, né? Que a parte de comando também esteja toda funcionando. Só quando dá errado o negócio que daí eu quero que ele abra o contato. Então os contatos dele são normalmente fechados, né? Geralmente os contatos dele são normalmente fechados. E ele costuma ter um atraso também na atuação. Por quê? Porque pensa que às vezes eu estou monitorando a tensão, e aí a tensão cai um pouco abaixo do nível. Mas foi porque alguém ligou um motor, e aí a tensão da fábrica caiu um pouco. Só que a hora que aquele motor chega no regime permanente dele, né, o motor chega no normal, a tensão vai voltar ao normal. Então eu só tive um pulso para baixo de tensão e ela vai voltando, né? Então eu não quero que esse cara já desarme, né? Porque toda hora que tiver alguma violação ele vai desarmar. Não. Então eu quero sempre um atraso ali para atuação, para que eu não tenha ele atuando e desligando o circuito toda hora, mesmo quando eu tenha violações temporárias ali. Então eu avalio quanto tempo eu quero deixar essa violação ocorrer, né? E aí, inclusive tem exatamente isso lá para mudar no relé, você gira o botãozinho e tudo mais. E aí eu evito ele de desligar, certo? O principal, né, de relé de proteção é esse de sobrecarga, que eu falei aqui já algumas vezes e tem lá no videozinho também. Ele usa a mesma ideia dos disjuntores, né? Só que em vez de desligar ele mesmo lá, o negócio, né? O disjuntor já é literalmente só para ligar e desligar. Você não tem muito o que definir no disjuntor, né? Você já compra o disjuntor com o projeto fechado e pronto ali para você só colocar os cabos e armar ele, né? E ele desarma quando
passa da corrente, né? Inclusive a gente vai ter uma aula de disjuntor, eu vou explicar melhor. Mas os disjuntores vão desligar isso, enquanto o meu relé ele vai atuar no contator. Inclusive dá pra ver que eles têm esses pininhos aqui, que é exatamente para ele encaixar lá no contato do meu contator, né? Porque daí, quando eu tiver algum problema, ele já desarma e ele faz o contator abrir os contatos. Então, se eu tinha um contator lá, né, que ele fechou e está funcionando, eu venho com esse relé, né? Se ele não for um relé que está, se ele não for um relé que está olhando, por exemplo, só para a parte lógica, né? Que daí ele vai ser normalmente fechado. Se esse cara aqui ele está conectado junto com o contator, o que ele vai fazer é, ele vai ter esse contato ali com o contator, e quando o contator fecha, porque a minha lógica mandou o contator fechar e ele está alimentando a carga, né, a parte de potência mesmo, ele vai olhar se está tendo sobrecarga, e quando eu tiver sobrecarga, ele vai fazer esse contator abrir os contatos, certo? E como que ele faz isso, né? Com o que a gente chama de lâmina bimetálica. Basicamente o que a gente faz é colocar dois metais que têm coeficiente de dilatação bem diferentes, certo? Por quê? Porque quando eu tenho lá a temperatura que ele está funcionando, elas vão estar lá com o formato, né? As duas vão estar juntas. Só que se eu começo a aquecer muito, e o que acontece, né? Quando eu passo a corrente? Aquece. E aí eu já projeto exatamente para que eu tenha um limite de corrente e eu considere essa dilatação. Então o que acontece? Se eu tenho duas lâminas diferentes, por exemplo, a azul que ela dilata mais do que a amarela, né, a barra 1, barra 2, conforme a barra 1 vai dilatando, ela vai levando o conjunto para baixo, né? Ela vai dilatando mais, ela vai dobrando essas lâminas. E aí essas lâminas vão dando contato na minha parte do sensor aqui, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 níveis que esse cara poderia aguentar de corrente, né? Eu tenho essa lâmina bimetálica aqui, né? E aí conforme ela vai fazendo essa descida, ela vai dando contato nessas minhas lâminas, né? E se chegar na que eu programei, ele desliga, certo? Então funciona basicamente assim. É bem interessante, inclusive. No disjuntor funciona igual, como eu falei, né? Mas lá no disjuntor ele não tem essa parte de você mexer muito aqui e tudo mais. Bem, então, os vídeos para vocês verem, né? Tem um geral aqui sobre relés. Né? De relé de tempo, a gente tem esse aqui, que é aquele da aula 3, mas eu recomendo vocês olharem de novo para lembrar essa parte né, das diferenças lá de retardo no ligamento e no desligamento, né? Eu tive um retardo aqui no pensamento para conseguir falar. A parte de impulso também, certo? E depois tem o outro aqui com essa parte já pensando no contator junto com o relé temporizador, né? Inclusive ele mostra o circuitinho e tudo mais, e a função de impulso, né? Então tem esse daqui, inclusive vocês podem aproveitar a parte do texto que vocês colocaram lá no outro relatório de relé de tempo, né? Vocês podem aproveitar para esse daqui. Não tudo, né? Tentem dar uma melhorada aí, né? Já que vocês já viram mais coisas, né? E aí depois de relé de proteção aqui tem um que fala sobre vários tipos de relé que tem, né? E como eu disse lá no relatório, vocês não precisam colocar todos. Escolham alguns e coloca, né? Eu vou colocar 3 ali, eu escrevo ali depois no próximo slide. Né? Escolhe 3 diferentes aqui do proteção e discute eles, né? Só que um deles tenta usar o de sobrecarga, né? Porque é o mais famoso, é o que eu já falei aqui também, então fica mais fácil para vocês explicarem ele também, certo? Então, mostrar outros tipos. Então, mostrar 3 tipos de relé de proteção e vou colocar aqui incluindo o de sobrecarga. Então, né, escolhe lá 3 tipos, né? Naquele vídeo lá tem alguns, né, e eu já dei alguns aqui também. Já falei uns 4, 5 tipos aqui na aula. Então vocês vão atrás desses aí também e coloquem no relatório, certo? Na próxima aula, então, a gente vai continuar falando da parte de disjuntor difusível. E a gente vai, né, eu vou mostrar mais um pouco para vocês na próxima aula a parte do simulador. Na próxima aula eu mostro para vocês um pouco dos relés funcionando, né? Nessa primeira aula eu vou só mostrar para vocês a cara do circuito, né, e do programa, e aí vocês tentam mexer lá e tudo mais, né? Inclusive aqui, né, eu quero que vocês coloquem, né, em mais uma seção aqui do corpo do texto, eu quero que vocês coloquem essa parte do circuito selo funcionando no programa, né? Então, baixem o programa, coloca lá, tira print, né? E explica meio ali por cima como funciona o contato selo, que também vocês já
já viram, tá? A gente já viu, então também não é algo que vai dar tanto trabalho, é mais para vocês olharem o programa. Mas coloquem no relatório para eu ver que vocês realmente baixaram o programa e tentaram utilizar lá, certo? Se vocês tiverem com problema para usar o programa, me manda mensagem, galera. Beleza? Então, a gente vai usar esse programa aqui, que eu vou colocar o artigo no Moodle, certo? O arquivo no Moodle é só baixar lá e a senha de acesso dele é essa daqui, 4962. Inclusive eu coloquei na própria pasta a senha para ninguém esquecer, certo? Então, vou trocar aqui para colocar minha tela e vou abrir esse cara. Então, vai ter lá para vocês esse carinho, né? Então, a gente abre aqui, certo? Ele vai abrir essa tela. E aí você vem aqui e coloca 4962, né? Dá Enter, ele está funcionando. Então, é esse cara aqui, né? Você pode segurar o Ctrl e dar zoom e tudo mais. Dá para editar os textos aqui dentro também, mas a gente não vai ficar mexendo com essas coisas. O que é interessante aqui, então? Né? É esses carinhas aqui. Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, tem Power Fittings. Então a gente clica, a gente tem fase, neutro, a parte de proteção, fase mais neutro, fase, neutro e proteção. Aqui tem 3 fases, né? Então dá pra colocar várias coisas aqui. Aqui a gente tem a parte de proteção, né? Tem a parte ali dos nossos fusíveis, tem a parte de fusível que pode desconectar, né? Tem aqui a parte, né? Essa parte também aqui que vai ficar fazendo essas trocas que a gente já viu lá no símbolozinho, mas a gente não vai ficar discutindo, né? A gente tem o de sobrecarga aqui, né? Que é o termal também, o térmico, né? A gente tem aqui contatores de potência, né? Mas a gente também não vai entrar muito em detalhe disso, vamos tentar focar um pouco mais na lógica aqui do negócio, né? Tem motor, tem driver aqui e algumas outras coisas. Mas o que a gente vai usar aqui de mais interessante, né? Basicamente o power, né? Que a gente vai poder pegar, por exemplo, fase neutro, certo? Para ficar mais fácil. Aqui os contatos, né? Então a gente tem aqui contato aberto, contato fechado, os dois, né? Que você pode ter a troca ali. Aqui aquele que você chaveia para um ou para outro. Aqui a parte com tempo, né? Com tempo. Aqui a parte com o tempo para desligar, né? Que é o contrário lá do tempo, né? Beleza. Aqui são os botões, né? Então você para aqui em cima e fala o que é, né? Então, botão, a gente tem o botão normalzinho de apertar, o botão de apertar fechado, o de apertar que tem os dois, de apertar que você troca entre um e outro. O cogumelo, né, que não vai acrescentar muita coisa pra gente. Aqui tem mais botõezinhos também, certo? Então aqui são os botões. Detector a gente não vai usar. Aqui estão os nossos outros amiguinhos aqui, né? Então, coils and signals. Então a gente tem aqui, por exemplo, do contator, né? Que é esse cara aqui. Se você clicar, ele já aparece aqui e você consegue colocar no circuito. Aí você clica com o botão direito, some. A gente tem aqui a parte temporizada, né? Então, connection timer, timer to disconnect, a parte do pulso aqui, certo? Então, depois eu vou na outra aula mostrar mais aqui pra vocês, mas vamos mostrar o mais básico, né? Vou abrir aqui um circuito que eu já tinha feito também, porque é mais fácil, mas aí eu mostro pra vocês funcionando. Então, aqui. Então, ó, esse aqui é o nosso circuitinho lá de selo, né? Só que eu ainda coloquei aqui uma lâmpada, que ele também fica nessa parte, né? Aqui tem essa lâmpadazinha aqui, né? Que é só pra mostrar mesmo, que é esse pilot signal aqui, né? Então o que eu tenho nesse circuito, né? Eu tenho uma parte da fase, né? Então eu clicaria aqui. Então eu clico aqui e eu coloco no circuito, por algum motivo ele morreu aqui. Ah não, clico aqui, né? E aí eu coloco o phase, né? Eu que tô maluco. E coloco aqui, por exemplo. Daí ele vai vir em menos X. Aí você tem que clicar e trocar para o nome que você quer, por exemplo. Então eu coloquei F lá, vou colocar F2 aqui, certo? Então
F2. Aí tem as botoeiras, né? Então o que tem aqui? A gente tem uma normalmente fechada, que é para desligar o processo, né? Então a gente vem aqui nos botões. Essa daqui é normalmente fechada, né? Coloco ela aqui. Normalmente fechada. Depois eu tenho uma normalmente aberta, né? Porque é aqui que eu vou começar mesmo o processo, né? Então uma normalmente aberta, né? Tô montando aqui de novo só para vocês verem. Depois eu tenho a parte do contator, né? Que é aqui. Então eu clico nesse cara, é o primeiro. Tá aqui o contator. E aí eu tenho o contato do contator e a lâmpada, né? O contato do contator é nesse aqui, auxiliar contact, né? Então pego esse aqui que é normalmente aberto, né? Coloco aqui. E a lâmpada a gente pegou junto aqui com o contator, né? Só que é esse carinha aqui. Então coloca aqui. E a gente pode pôr o neutro também. Aqui. Neutro. E colocar o neutro aqui. E a gente pode trocar também o nome desse neutro ali. Eu nem troquei, tá X- ainda, mas vamos colocar aqui de X2. X2. O que é interessante aqui, né? Que a gente tem que lembrar de colocar as conferências certas aqui, né? Então, esse botão aqui, a gente já tem um S1 e um S2, já tem os contatos ali. Vamos trocar os nomes, né? Então aqui a gente coloca S3, que a gente não tem outro botão ainda, né? E contato tá 11, 12 ali, a gente pode colocar, já tem 13, 14, 15, 16, mas a gente pode colocar 21, 22, por exemplo. Então, aqui a gente coloca 23, 24. E esse botão a gente coloca S4. Aí agora o contator, a gente já tem um contator K1, né? Então, vamos chamar esse aqui de K2. K2, certo? E já tem contato A1, A2, vamos chamar de A3 e A4. Ele não vai dar problema por estar aqui, né? Mas é bom sempre trocar os nomes quando a gente já for usar. Nesse aqui, na verdade, como é o contator, ele não precisa tanto. Mas caso a gente comece a fazer um circuito muito grande, se a gente não coloca número muito diferente, a gente pode começar a se perder, né? Então eu recomendo, sempre que possível, trocar essa numeração. E aí aqui a gente troca o K2. Né? Então coloca o K2 aqui. E esse cara aqui é a lâmpada, né? Vamos só colocar um H1 aqui também, para ficar diferente, né? E não vou trocar também o contato. Mas, né, de novo, tentem trocar aí pra gente não ter problema. E aí como é que eu faço a conexão, né? Eu clico aqui, né, que eu tenho aqui os Cables and Connections. E aí eu posso ligar, por exemplo, a parte de baixo com esse Neutral Wire aqui, né, que fica mais fácil de ver o que está acontecendo. Então, puxo aqui. Puxo aqui. E puxo aqui. Né, conectei. E o resto eu clico nesse normal aqui, que é o Phase Wire. Então, puxo daqui para cá. Né, garante que está encostando os negócios, senão ele não dá contato. Puxo daqui para cá. Puxo daqui para cá. Aí eu puxo um pouquinho para cá e fecho aqui. Fecho. Esse cara tá meio torto. Vou só arrastar aqui pra gente não ter que ficar fazendo um negócio todo torto aqui. Clico aqui, certo? Consigo clicar aqui e arrastar pra cá. E clicar aqui e arrastar pra cá. Então, a gente fez o contato. Né? Na dúvida se isso aqui conectou ou não, você pode vir aqui, clicar nesse connection e colocar esse conector ali. Também funciona. Então a gente fez esse contato aqui, certo? E aí para simular, eu clico aqui. O que é interessante de ver? Inclusive isso é bom para ver se as suas conexões estão funcionando, né? Se a parte que não tem energia ou não está conectada a nada, fica cinza, né? Não os caras aqui, os fiozinhos, né? Então aqui, ó, tá vendo que tá cinza e aqui tá cinza porque não tem nada conectado, né? Não tem energia nem vindo daqui nem daqui, né? Não tá conectado. Aqui também. Se a gente tivesse algum problema no cabo, por exemplo, quer ver, ó, vou excluir esse cara, eu vou desconectar ele uma parte. Então, tirei aqui e vou colocar ele, tipo, não vi e ele não conectou inteiro. Parou aqui. Quando eu mando simular, tá vendo que ele não fica azul aqui? Ele tá cinza também.
Então ele não está conectado no circuito. Isso aqui é um indicador de que tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, se aqui tiver cinza ou aqui tiver cinza, você tem que tomar cuidado para ver se está errado. E ele só que aparece quando você manda simular, tá? Então, se eu mandar parar aqui, eu posso vir e arrumar. Inclusive, né, é interessante que vocês façam isso, porque às vezes pode dar problema aqui no meio e você não vai ver enquanto você não acionar ali. Porque às vezes você pode acionar um botão e aí a parte que tinha que ter energia não fica energizada. Daí você vai ver isso acontecer. Então, primeiro esse aqui, que era o que eu já estava montado, né? O que vai acontecer com o contato selo? Lembrando, né? A ideia do contato selo é quando eu tiver um botão que é só de apertar, como é que eu mantenho o circuito ligado? Como que eu mantenho essa lâmpada acesa, né? Quando eu tenho só um botão aqui, né? Na verdade, a gente fala da lâmpada aqui que é mais para indicar, né? Mas esse contator aqui, K1, ele pode ser um contator de potência que pode estar alimentando o motor trifásico, né? Eu já mostrei isso para vocês. Então eu faço contato selo para manter o motor ligado, por exemplo. E aí se eu quero desligar, eu uso essa botoeira. Então eu tenho que colocar o botão em paralelo com um contato normalmente aberto desse contator, né? Por quê? Porque daí quando eu ligar esse cara, ele vai acionar o contator e esse contator vai fechar esse contato. E aí eu não preciso mais desse botão aqui para a corrente passar. A corrente vai passar por esse cara e o circuito vai ficar selado, né? Que é o que a gente chama. Então o que acontece? Eu venho aqui, clico nesse botão, tá vendo? Cliquei nele. Se eu seguro ele clicado, certo? Eu vejo ali que ele está alimentado. A hora que eu solto, ele apaga, né? Que é o que eu falei de estar passando energia ou não. Ele está acionado, né? Ou não. E aí aqui a gente vê que ficou fechado, porque eu tenho esse contator aqui funcionando, né? E aqui a lâmpada eu tinha colocado de cor verde, né? Ela acendeu aqui porque está passando a corrente por aqui. E como que eu desligo esse cara? Eu venho aqui e aperto o botão de desligar. Pronto. Desligou. Então esse é o contato selo, né? Vamos ver se esse aqui que eu montei aqui com vocês também está funcionando, né? Então eu aperto aqui, fechou, certo? Ele funciona. Agora quer ver uma coisa legal que foi aquilo que eu falei dos nomes, né? O que acontece se eu vir aqui e trocar esse cara aqui para K1? Vou trocar a cor dessa lâmpada também, só para não ficar igual. O que acontece aqui? Agora eu tô com esse cara aqui como K1. Né? O que acontece se eu mandar simular? Se eu fechar esse botão, ele vai funcionar aqui, só que o contador que eu tô acionando agora é K2, ele não é K1, então ele não fecha aquele contato. A hora que eu solto o botão, ele desliga, né? Certo? Ele desliga, certo? Agora, se eu vier aqui e ligar esse cara, como esse cara é K1, ele também vai fechar esse contato, certo? Porque quando eu coloco o nome, eu estou vinculando esse cara ao contator. Então agora eu vinculei esse segundo cara aqui ao K1, que é esse cara. Né? Então mesmo se eu ligar aqui, ó, tanto faz esse botão. Porque mesmo se eu apertar aqui para desligar, a hora que eu solto de desligar, ele liga de novo, porque esse contator está ligado. Então eu tenho que desligar esse contator para eu desligar esse circuito. Certo, pessoal? Então tem que tomar cuidado com os nomes que vocês estão colocando nos contatos aí e tudo mais para a gente não ter problema. Beleza, pessoal? Então, tentem montar esse circuitinho aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo para colocar ele no relatório. Vocês já tiveram que ver o contato selo pro outro relatório que a gente fez, né? De botoeira e contator. Então, vocês já reaproveitam aí o que vocês fizeram e colocam essa parte da simulação aqui mostrando ele funcionando. Beleza, pessoal? Deixa eu voltar aqui pro slide. Então era isso daí, pessoal. Né? Vou colocar lá no Moodle o arquivo aqui do nosso programa. Né? Basicamente é abrir essa pasta aqui e clicar nesse executável. Né? Não tem que instalar nada, é só executar e rodar. Ele roda daqui mesmo, certo? Não precisa instalar. Eu estou mostrando o negócio e esqueci que minha tela não estava mais mostrando. Deixa eu voltar a tela aqui. Às vezes eu faço isso mesmo, desculpa. Então, né, vai estar lá, é só clicar no executável, ele vai rodar o programa direto. Né? Eu vou clicar aqui de novo. Eu cliquei no executável, ele vai abrir. Né? E aí, abriu senha 4962. 4962. Eu entro, só usar. Beleza? Então, é isso daí, galera. Deixa eu voltar aqui pro slide. Então, pessoal,
vai estar lá no Moodle para vocês darem uma olhada e colocarem lá no relatório, né? Lembrando que eu quero essa parte do circuito selo funcionando, que vocês façam no programa, e mostrar 3 tipos lá de relé de proteção, né? Além do que a gente já discutiu aqui, né? Lembrando que o relatório vai ter introdução, corpo do texto onde vocês discutem o que eu falei na aula, né? E o que tem lá nos vídeos. E os pontos que eu colocar a mais aqui, certo? Só que bastante coisa dessa aula vocês já fizeram, né? A parte do relé temporizador vocês já tem, então vai dar para aproveitar. O mais novo aqui é a parte da relé de proteção e o programa, né? E mesmo o programa vocês já sabem como funciona o contato selo, então também não vai ser muito problemático. Beleza, pessoal? Então lembrando que qualquer coisa é só me mandar um e-mail, né? Se tiver dúvida e tudo mais. E a gente se vê aí na próxima aula. Beleza, pessoal? Então, falou para vocês.